Já falei mais de uma vez essas verdades que o presidente dos Estados Unidos recebeu quando criança ou jovem, e ele entregou bilhetes, mas nunca na frente de toda a igreja. E os jovens também esquecem, né? Todos nós esquecemos. Qual é o rumo, né, que nós tomamos para as nossas vidas? Em muitos pequenos detalhes. E a Bíblia tem orientação nesse sentido. E por isso é importante você pensar em algumas questões importantes. Então, esses princípios foi que o presidente recebeu. E um dos itens foi: nunca esteja ocioso. Como diz o provérbio popular, mente vazia é a oficina do diabo. Então, se você deixar a sua mente vagar, o diabo está trabalhando na oficina, né? A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 3, versículos 10 a 11, porque enquanto estávamos com vocês, ordenamos-lhes o seguinte, que se alguém não quer trabalhar, também não coma. Ouvimos, porém, que alguns dentre vocês andam desordenadamente, não trabalhando, antes perambulando. Então é importante cada pessoa ter sua atividade. A pessoa fica perambulando, sem atividade, logo começa a tomar um rumo errado na sua vida. Em segundo lugar, faça poucas promessas. Nós temos o costume de fazer promessas com facilidade. Isso pode, evidentemente, resultar em problemas graves para a nossa vida. No livro dos 7 hábitos, o autor Cowley fala de uma conta emocional que nós temos um para com o outro. E se alguém faz uma promessa e não cumpre, aquela conta emocional vai baixando, vai descendo. E por essa razão nós devemos pensar bem antes de fazermos uma promessa. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votares e não cumprir. Então nós fazemos promessa a Deus, votos, e eles são feitos para serem cumpridos, mas também diante das pessoas. É possível, às vezes, que alguém faça uma promessa e esqueça. Nesse caso, creio que não há problema nenhum de nós nos dirigirmos à pessoa e dizer: pastor, o senhor lembra o que o senhor prometeu? Em terceiro lugar, fale sempre a verdade. Nós temos um problema nos nossos dias, que as pessoas mentem demais. E é muito fácil, a tentação é muito grande, principalmente para um vendedor, oferecer um produto e exaltá-lo acima do que aquele produto oferece. Então convém falar sempre a verdade. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. E assim, a pessoa que mente, ela se torna uma pessoa que não tem confiança. Você não vai confiar algo a uma pessoa que mente constantemente. Então, o cristão, ele fala a verdade. Isso é fundamental. Sendo que é tão comum ficar mentindo no mundo, é tão difícil o cristão mudar esse comportamento que tinha antes de chegar a ser Cristo. Então tem que mudar. E eu creio que até quando isso pode prejudicar a minha própria vida. E é por essa razão que normalmente se mente, para se proteger de alguma forma ou proteger os bens que a pessoa possui. Então nós juramos em dano próprio, diz o
Velho Testamento. Nós não juramos hoje em dia, mas nós falamos a verdade em prejuízo próprio. É importante falar a verdade, o que nós falamos. Se alguma vez você me pegou mentindo, pode me encarar, pode vir a ser pastor, o senhor falou isso, não foi assim. Pode me confrontar a qualquer hora. E eu vou dizer, se eu reconhecer, perceber que realmente aconteceu, imediatamente pedir perdão. Porque a intenção é sempre falar a verdade. E é isso que a Bíblia diz em Efésios 4, 24 a 25. E revistam-se da nova pessoa, que é criada segundo Deus, em justiça e santidade da verdade. Mas não porque, despojando-se da mentira, falem a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Isso não quer dizer que você fale tudo que está na sua mente a respeito do outro, né? Não, você é um chato, você é um impossível, não aguento mais você, não é assim, né? Falar toda a verdade, tudo que você pensa a respeito da outra pessoa. Não, tem pessoas que acham que você deve ser honesto, tem que falar tudo o que pensa a respeito do próximo. Também não é assim, né? Mas quando você fala, deveria ser a verdade. Por outro, quarto lugar, viva dentro de seu orçamento. Cada um de nós tem um valor mensal que recebe. E às vezes não é fácil você viver dentro desse orçamento. Então, se você ganha 2.500 por mês e aluga uma casa por 2.000 de aluguel por mês, vai ser difícil sobreviver com os 500 que sobram. E assim também a questão onde os filhos vão estudar, quanto custa a escola, quanto de energia que eu tenho, quanto de água, que eu tenha condições de fechar o mês com o dinheiro que eu ganho. Então é importante nós pensarmos nisso. Jesus disse em Lucas 14, porque quem de vocês, querendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular o seu custo, para ver se tem os meios para concluí-la, para não acontecer de, tendo lançado o seu alicerce, não ter condições de acabá-la, e todos que a virem começarem a gracejar dele, dizendo: essa pessoa começou a construir e não teve condições de acabar. Então fica feio, né? E eu vou construir uma casa. Aí põe o alicerce e não vai para frente. Então nós, na nossa vida espiritual, essa passagem é para a nossa vida espiritual. Se você não vai poder encarar a zombaria do mundo seguindo Cristo, então é melhor já nem pensar, né? Você deve declarar a sua bancarrota pessoal por completo e deixar Cristo ser vencedor em você, porque as adversidades virão e nós devemos nos posicionar como cristãos, não ter medo disso. Em quinto lugar, nunca fale mal de qualquer pessoa que seja. É impressionante. Não deveria ser assim, mas eu já falei mal de pessoas. E aprendi a não fazer. Você fala mal de alguém para o seu amigo mais íntimo, de repente, aquela conversa chega até aquela pessoa sobre a qual você falou e fica muito chato. Então parece que o que você fala a respeito de uma pessoa, principalmente o mal, o bem não, mas o mal praticamente sempre chega até lá. E aí fica muito feio para a pessoa que falou isso. Então eu comecei a procurar nunca falar mal de outra pessoa, a não ser que seja uma questão dentro da diretoria, às vezes nós precisamos comentar para ajudar uma pessoa. É uma situação um pouco diferente. Não falem um contra o outro, irmão. Aquele que fala contra o seu irmão e julga o seu irmão, fala
contra a lei e julga a lei. Então devemos tomar cuidado, porque nós somos uma família aqui. E é bonito nós vermos agora, essa semana, nós oramos, a semana passada, nós oramos pela Dona Dirce no hospital. E a Dona Dirce disse o quanto ela preza a igreja, que é a sua família verdadeira, o tanto que nós nos preocupamos por ela. Eu fui visitar o Richard na sua enfermidade, só que ele já estava trabalhando, então não pude nem visitar o enfermo, né? Ele não se recupera tão rapidamente que não deu tempo de visitar o enfermo. Aí eu fiquei batendo um papo com a Dona Margarida. Mas nós precisamos buscar essa comunhão, essa ajuda mútua. Se nós falamos um contra o outro, nós enfraquecemos a igreja. Aquilo que é mais precioso que nós temos sobre a terra, que é a nossa igreja, nós estamos trabalhando para enfraquecer a igreja. Então vamos parar com isso. Se você tem um problema com alguém, vai lá e resolva. Você sabe como deve resolver. Todos nós fizemos o curso de batismo, certo? Todos nós sabemos o que fazer. Então, quando você sabe algo de alguém, que alguém fez errado, você vai lá e confronta a pessoa com o problema. E diz, mas isso é muito chato, pastor, né? O que a pessoa vai falar? E a pessoa vai reagir. Não importa. Esse é o caminho bíblico. Não precisa ser uma confrontação violenta, né? Não, se você não se arrepender, né? Então, você vai lá e diz, você lembra essa situação? O que você acha? Como você vê você dentro dessa situação? Você acha que foi legal? Foi certo? Como você acha que Deus vê essa situação? Então, tenha boa amizade ou nenhuma. É que os amigos é que mais influenciam a pessoa na vida. E é por essa razão, na nossa casa, nós escolhíamos os amigos dos nossos filhos. Nós decidíamos quem entraria na nossa casa para brincar com os nossos filhos, porque os amigos dos filhos influenciam os filhos, as crianças. E é por essa razão também todos nós devemos saber quem são os nossos amigos. E, evidentemente, dentro da igreja, nós podemos ter bons amigos e deveríamos ter. Por isso eu acho bonito quando tem um casal convidou outro casal para uma refeição junto, né? Ou agora que nós temos vários casais com filhos pequenos, por que não combinam? Vamos para o parque juntos, dar uma volta no Parque das Nações Indígenas, algum outro lugar. Vamos estar juntos como pessoas da igreja, para termos comunhão, para os nossos filhos se conhecerem, se respeitarem, se amarem desde cedo. A Bíblia fala muito sobre amizade.